dizer: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. E isso é uma verdade. Tanto é que Jesus, antes de ter sido elevado aos céus, disse aos seus discípulos o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como Jesus é o grande pastor das ovelhas, ele estava querendo dizer aos discípulos o seguinte: eu estarei presente, a minha presença não vos faltará. E Jesus também havia lhes dito: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. O apóstolo João escreveu em sua carta que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Jesus está conosco através do Espírito Santo. Jesus mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estou eu presente entre eles. Então Jesus está presente entre nós porque estamos reunidos em seu nome. Porque se estivéssemos reunidos em nome de Paulo, Pedro, João, ou no nome de qualquer outro apóstolo, Jesus não estaria presente entre nós. Se estivéssemos reunidos em nome de profeta, evangelista ou missionário, Jesus não estaria presente entre nós. Se estivéssemos reunidos em nome de arcanjo ou anjo, Jesus também não estaria presente entre nós. Mas como estamos reunidos no nome, que é o nome que está acima de todo o nome que há nos céus, na terra e embaixo da terra, então Ele está presente. Sim, Jesus está presente. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Jesus está presente. Não se apresse em sair da presença dEle. O salmista já dissera: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista também disse: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura. E por quê? Porque o salmista também disse: na presença do Senhor há fartura de alegria. O mundo se alegra com o que o mundo lhe oferece, com o que o mundo lhe proporciona, mas a alegria de quem é de Cristo, a alegria de quem é de Jesus, é estar na casa de Deus, é estar na presença de Deus, é viver na presença do eterno Deus Pai, do eterno Deus Filho, do eterno Deus Espírito Santo. Será que tem alguém que ainda tem essa alegria? Só quem ainda tem essa alegria de viver na presença dele, adore! Salmo 23 foi escrito por Davi. O nome Davi quer dizer amado. Interessante que Davi fora amado por Deus, porque no Salmo 101, verso 6, está escrito em que o Eterno diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Um dia, os olhos do eterno Deus, passando pela eternidade e passando por esta terra, ele avistou um jovem que o louvava com a sua harpa. Era Davi. E logo Deus disse: esse anda num caminho reto, esse me servirá. Está escrito que Davi era segundo o coração de Deus. Um dia, meditando sobre isso, o Espírito Santo me disse que Davi era segundo o coração de Deus, porque as pessoas olhavam para ele e viam Deus nele. Ou seja, as pessoas olhavam para Davi e viam a presença do eterno Deus Israel. No livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, está escrito em que o Eterno diz: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em suas riquezas, mas o que se
conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço juízo, justiça e beneficência na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Juízo, justiça e beneficência são algumas das qualidades do eterno Deus, qualidades essas que haviam em Davi, e por isso Deus se agradava dele. Justiça e juízo haviam em Davi, porque ele procurava andar no caminho certo, fazendo o que era certo. Beneficência, que é bondade, também havia nele, porque ele procurava agir com bondade. Tanto é que ele perguntou a um servo chamado Ziba: há alguém ainda da parentela de Saul para que use com ele de bondade? E Ziba respondeu: sim, ainda há um parente de Jonatas, um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, era Mefibosete, e Davi honrou Mefibosete. Davi escreveu o Salmo 23 em seu momento de glória, e Davi fora um homem que passou uma boa parte da sua vida sendo desonrado e humilhado. Só que quando alguém é escolhido por Deus, a humilhação e a desonra só vai até onde o eterno Deus permite. Eu vou repetir: quando alguém é escolhido por Deus, a humilhação e a desonra só vai até onde o eterno permite, porque mais tarde o sábio Salomão, filho de Davi, escreveu um dos versos mais lindos e conhecidos da Bíblia, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ao tempo da humilhação, ao tempo da desonra, ao tempo da vergonha, mas ao tempo da dupla honra. Aqueles que conhecem a Bíblia devem lembrar-se muito bem da passagem que o eterno Deus decidiu honrar Davi, enviando o profeta Samuel para ungí-lo. E Davi fora ungido na presença dos seus irmãos. E desde já eu quero dizer algo para alguém que está vivendo um tempo de desonra, um tempo de vergonha, um tempo de humilhação, que um tempo de honra, ou melhor, um tempo de dupla honra vai chegar na tua história, vai chegar na tua vida, vai chegar no teu lar, vai chegar na tua família, vai chegar no teu ministério, vai chegar na tua história. Davi é conhecido mundialmente como salmista. Há pessoas que pensam que Davi foi o autor de todos os salmos, só que isto é um equívoco. E por quê? Porque os salmos possuem diversos autores, como Asaf, Moisés, o próprio Davi e até pessoas anônimas. Os salmos é o inário de Israel, é como a harpa cristã que usamos ou utilizamos em nossos cultos. E quando lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a ideia que temos é que não vai nos faltar nada, Levita Taina. E há pessoas que, por assimilar esse entendimento e por não possuir certas bênçãos, reclamam com Deus dizendo: Deus, o Senhor não é o meu pastor, porque se o Senhor fosse o meu pastor, então eu teria um veículo, eu teria um automóvel, eu teria uma casa, eu teria uma conta bancária curta. Há alguns que são até mais ousados, os quais dizem: Deus, o Senhor não é o meu pastor, porque se o Senhor fosse o meu pastor, então eu me encontraria dentro de uma casa de luxo, dentro de um condomínio fechado, eu teria uma Lamborghini, eu teria uma Ferrari. Se o Senhor fosse o meu pastor, eu ia viajar de jatinho de um canto para o outro. Há pessoas que têm esse entendimento por terem assimilado isso da teologia da prosperidade. Só que entenda algo: o fato de não termos algo que almejamos não significa que ele deixou de ser o nosso pastor, não, pregador, não. Vou te provar na Bíblia. Quando o povo de Israel estava sendo saqueado pelos midianitas, o anjo do Senhor desceu e disse a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão respondeu: se o Senhor é conosco, então por que
todo esse mal? Por que tudo isso nos sobreveio? Ao que o anjo do Senhor, olhando para Gideão, disse-lhe: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Olhe para cá a situação que Gideão encontrava-se, tinha tudo para dizer que Deus não era com ele. É porque quando parece que Deus não está, Deus está. Porque a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Na lógica do homem, 1 mais 1 é igual a 2. Só que na lógica de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. E antes que alguém me olhe com olho de coruja, parecendo que foi assustada, está escrito: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Na lógica de Deus, o maior é o menor. Na lógica de Deus, o maior é quem serve. Na lógica de Deus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque a lógica de Deus, a lógica do céu, a lógica do alto, a lógica da eternidade é diferente. A lógica do céu é diferente. A lógica do eterno Deus é diferente. E aqui começa este meu sermão com o tema: o Senhor, do Salmo 23. Olha para quem está ao seu lado e pergunta assim: você conhece o Senhor do Salmo 23? Ou só já ouviu falar dele? O Senhor do Salmo 23 é Jesus. Só que muitos querem Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. Porque para tê-lo como Senhor é necessário, é preciso se submeter a Ele. Porque quando passamos a tê-lo como Senhor, então Ele passa a ser o nosso pastor e vai nos conduzir pelo caminho que Ele quer que andemos. E Davi, ao dizer: o Senhor é o meu pastor, ele está afirmando que o Senhor é o seu pastor. E alguém só pode afirmar que o Senhor é o seu pastor quando se é ovelha. Porque estudando sobre as características da ovelha e do bode, eu observei que a ovelha é obediente, respeitosa e conhece a voz do seu pastor. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta e chama as ovelhas pelo seu nome e as tira para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a voz do seu pastor. Mas de modo algum seguirão a voz dos estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora o bode é desobediente e atrevido. E há pessoas no templo, há pessoas na igreja, há pessoas nas denominações que não são ovelhas, são bodes. E por quê? Porque Deus já deu a instrução, que é a palavra. Só que elas não querem seguir o que a palavra lhes instrui. Elas não querem seguir o que a escritura lhes instrui. Elas querem seguir vozes estranhas, querem seguir vozes de pastores que são lobos disfarçados de ovelhas, que inventam e propagam propósitos e campanhas para tirar o dinheiro do povo com a finalidade de lucrar fins financeiros. O profeta Isaías disse: esses cães são gulosos, eles não se podem fartar, cada um se desvia para o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Sim, eles gostam de grana, eles querem dinheiro, e por conta disso é que eles inventam voto de 100, voto de 1.000, voto de 10 mil, voto de Santa Ceia, voto de R$23, representando o símbolo numérico do Salmo 23, voto de R$91, representando o valor numérico do Salmo 91. Esse não é o Evangelho de Cristo, esse não é o Evangelho do céu, esse não é o Evangelho que Paulo pregava, é um outro. E o próprio Paulo já
disse: se alguém anunciar um outro evangelho, seja considerado anátema, maldição, rejeita, reprova, descarta, manda embora. Veremos algumas características da ovelha e do bode. Hoje você vai descobrir se você é ovelha ou bode. A ovelha não sabe se defender. É o pastor que tem que defendê-la. Ela precisa de auxílio. Agora o bode, ele é marrento. Ele não aceita a repreensão, ele quer brigar, ele quer se defender. Tem pessoa na igreja assim, de se repreender, ele quer pegar espingarda, escopeta, arma, faca, a bala. Aí tem uns que diz assim: eu sou crente, mas você sabe como é que é, né? O meu sangue não é de barata. Aí eu respondo dizendo: disseste bem que tu só é crente, porque se fosse servo, um filho, uma filha de Deus, genuíno, não pensaria desse modo, porque mudou só o exterior, só a roupa, mas o coração ainda é de demônio, ainda está em trevas, o espírito ainda é de Lúcifer. Mas está escrito: tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, quando alguém arrepende-se disso, Deus, ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne, que é um coração sensível, quebrantado, que importa-se com o seu próximo, que ama a Deus sobre todas as coisas. Quando alguém arrepende-se dessas coisas, Deus põe um espírito novo, que é um espírito reto, que ama a Escritura, que ama a Bíblia, que ama estar na casa de Deus, um espírito que ama as coisas de Deus. A ovelha só dorme no mesmo lugar e não quer tomar o lugar da outra ovelha, diferente do bode, porque ele quer tomar o lugar do outro. Quando você vê alguém na igreja, seja aqui ou em qualquer outro local, querendo tomar o esposo da irmã, a esposa do irmão querendo tomar o cargo, a função de alguém no templo, porque se tem uma coisa que o pessoal ama é um cargo, um título, e não entende que a maior posição a se alcançar no reino de Deus é a posição de servo. Se você vê alguém agindo assim, é porque é joio, é bode, é joio. E os servos da parábola que Jesus contou disseram: Senhor, queres que arranquemos o joio? E o Senhor disse: não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer anos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E mais à frente, Jesus explicou esta parábola dizendo que assim como o joio é atado, lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança a alusão na fornalha de fogo, que representa o lago de fogo que arde com enxofre, porque o bode só quer estar em cima, só quer estar no topo, só quer estar em lugares altos. E quando vê uma ovelhinha, um filho, uma filha de Deus sendo honrado, sendo honrada, fica com inveja, faz oração contrária, começa a caluniar, começa a difamar. Só que se alguém age assim, Deus, ele diz que o lago de fogo é que aguarda esses tais. A ovelha só anda agrupada, ela não anda sozinha. Agora o bode, ele só anda só. Aí tem uns que diz assim: eu não preciso ir à igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso estar na casa de Deus. Meu quarto é a minha igreja, a minha casa é o meu templo, é a minha congregação, eu congrego aqui.
Só que em Hebreus 10, 25 está escrito: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Salmo 133, verso 1 está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. Aí tem gente que impressiona-se com um pregador que coloca no status do Facebook, do WhatsApp dele, a agenda em que ele estará pregando todos os dias do mês. Ora, se ele estará pregando todos os dias do mês, quer dizer que ele não senta para ouvir ninguém pregar, ele não senta para ouvir ninguém ensinar. Aí ele vai subir no altar para pregar o quê? Aqui hoje se diz assim: eu sou profeta, eu ando só. Não é pode, porque João Batista, que foi o maior dos profetas, e quem disse isso foi Cristo, quando disse acerca dele, dizendo que os que de mulher têm nascido, não surgiu ninguém maior que João Batista. E sabe por que João Batista foi considerado o maior dos profetas? Porque ele foi o único que profetizou sobre a vinda de Cristo e viu o cumprimento da profecia, porque os demais profetizaram, morreram e não viram o cumprimento das suas profecias. Mas João Batista disse: o que vem após mim é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse: o que vem após mim, ou seja, ele estava profetizando que Jesus viria. E quando Jesus veio até ele estendeu a mão para o povo e disse: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, cumpriu-se a profecia. Pois bem, João Batista tinha os seus discípulos. Jeremias tinha como servo chamado Baruque, que anotava as suas palavras. Elias tinha como companheiro Eliseu. Ezequiel tinha a delícia dos seus olhos, que era sua esposa. Daniel tinha como companheiro Ananias, Israel e Azarias. Então esse negócio que profeta ainda só é conversa fiada, é conversa de crente soberbo, crente orgulhoso, crente mimado. Passa a ser humilde, passa a ser sensível, quebrantado, e começa a ouvir pastor, começa a ouvir ministro da palavra. A ovelha tem que ficar distante do bode, porque se ambos ficarem juntos, o bode mata a ovelha. Às vezes tem certas pessoas que Deus ele tem que tirar, remover, cortar do nosso caminho. Por quê? Porque elas estão poluídas, com o coração cheio de ódio. E João disse: se alguém odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aí a pessoa começa na fé hoje, aí já vem um desses, já está há tempo na igreja, e começa ali infectar, falando mal, denegrindo a imagem de pastores, de obreiros, falando mal, denegrindo a imagem de todo, de tudo e de todos. Mas Jesus tem que cortar. Por quê? Porque já não está mais dando fruto. E a árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aí tem gente que se preocupa: não sei porque o irmão, a irmã não me ligou mais, não mandou mais mensagem, não me convidou mais para o lanche. Se convidava para o lanche, mas quando chegava lá começava a falar mal, denegrindo a vida de todo mundo. Guarde a sua fé. Tome cuidado com quem você anda, porque Sansão andou com Dalila, Acabe andou com Jezabel, Herodes andou com a mulher do seu irmão, mas Enoque andou com Deus. Ande com Deus. Tem muita gente causando escândalo, mas ainda tem jovem, ainda tem gente que busca Deus. Ainda tem gente que tem sede da presença
de Deus. A ovelha, ela precisa do auxílio do pastor no momento de fazer a refeição, porque ela não sabe distinguir a erva boa da ruim. Se tiver uma erva ruim diante dela, um pasto ruim, ela se alimenta. Aí tem gente que é tão prepotente, arrogante, que ele diz assim: não, eu já sei de tudo, não preciso de me instruir não. Aí quando passa o tempo, aí daqui a pouco já vê ele lá dentro de um salão das testemunhas de Jeová. Passa um tempo, já vê ele lá dentro do salão do templo dos mormons. Passa um tempo, já vê ele todo de branco. O que aconteceu, rapaz? Não, agora eu sou espírita. Chama ele para fazer o serviço no sábado. Não posso mais, não, por quê? Sou adventista. Ou seja, por não ter a instrução que é a palavra, e vem os falsos mestres e convence eles para essas seitas heréticas que ensinam falsos ensinamentos, que ensinam aquilo que não condiz com a Bíblia, que não é a palavra de Deus, não é a Escritura. E Deus está dizendo: tome cuidado. A ovelha, no dia da luta, ela não come nada, ela fica sozinha na dela. No dia da luta, você que é ovelha tem que jejuar. Tem que o quê? Tem que o quê, igreja? Jejuar. Porque as situações que passamos em nossas vidas, ou iremos passar, as quais só iremos vencer em jejum. E por quê? Me pergunte por quê, pregador? Me pergunte por quê, pregador? Porque Jesus disse que há castas de demônio que só saem com jejum e oração. Você tem que jejuar, rapaz. Você tem que jejuar, moço. E temos que fazer aquilo, cumprir aquilo que Paulo disse em Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, que atuam nas regiões celestiais. E temos que confiar, crer, acreditar que Deus, Ele é fiel para reverter toda a situação calamitosa, caótica, dificultosa que estivermos enfrentando, que estivermos passando em nossas vidas, e não ficarmos como um bode que fica inquieto, que reclama de tudo, reclama nas redes sociais, reclama na igreja, reclama para o irmão, reclama para a irmã, vai lá para a casa do pastor que já está atribulado com a esposa dele, reclama para lá também. E quando é na hora de jejuar, ele quer saber de lanchonete. Deus está dizendo: vai jejuar, moça, vai jejuar, rapaz, jejua, igreja, porque aquilo que a oração não resolve, o jejum resolve. Aquilo que a oração não faz, o jejum faz. Então vai jejuar. Olha para quem está ao seu lado e pergunte assim: tu jejuou hoje? A ovelha, ela tem que estar o tempo todo com a cabeça suja de óleo, para que ela não seja cometida por enfermidades, e não venha pegar ferradas de mosquitos que venham causar-lhe a loucura, gerando a morte. Há muitas pessoas nas igrejas que elas têm tido, elas se encontram-se mortas espiritualmente, encontram-se perturbadas com diversos problemas espirituais, emocional, sentimental, pessoas depressivas, ansiosas, problemáticas, porque ao invés de ela ter o óleo que é a presença do Espírito sobre si, sobre as suas vidas, elas têm poluído as suas mentes com lixo
que as redes sociais oferecem, que a televisão oferece, que o mundo oferece. Em Eclesiastes está escrito: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, Deus, Ele não quer que falte o óleo, que é a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aí alguém diz: pregador, como que eu faço para eu ter o óleo, para eu ter a unção, para eu ter a virtude, para eu ter a graça? Você obtém a unção orando, você obtém a unção jejuando, obtendo, meditando na palavra, acordando de madrugada e começando a dobrar os seus joelhos. É aí que a unção desce, é aí que a graça desce, é aí que o poder desce, é aí que o símbolo, o óleo do Espírito Santo desce sobre a tua vida.